Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de julho de 2024. Quais são os principais eventos, as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Antes de iniciar o vídeo, eu quero explicar para vocês como é que vai ser o céu da semana nessa semana. Eu vou fazer uma primeira parte onde eu vou falar dos principais aspectos e qual é a energia principal para essa semana. Então, nesse vídeo aqui agora, eu vou trazer essa tônica, essa visão geral. E na segunda-feira eu vou trazer o vídeo para vocês falando dia a dia, olhando os trânsitos aqui de segunda a domingo, do dia 8 ao dia 14, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos iniciando a semana com uma lua nova importantíssima, que é a lunação canceriana. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aí no card de informações, porque nós estamos na lunação mais poderosa do ano. E essa lunação é muito importante a gente observar como que a gente está. A tendência é que a gente oscile bastante nos próximos 29 dias. Mas tudo isso eu explico para vocês no vídeo que eu estou deixando aí no card de informações. Mas o que a gente precisa levar em consideração é que estamos na lunação de Câncer, que fala de emoção, sentimento, memórias, passado, família, lar, nossa conchinha, fala de nutrição, de amor, de afeto, de cuidado, fala muito a respeito do feminino. Ou seja, nós estamos trabalhando as nossas águas internas, estamos lidando com muitas emoções. Só que essa semana, se vocês entenderem bem, vocês vão ver que aqui a gente tem, nessa primeira parte da semana, um certo protagonismo de Mercúrio e Júpiter. São dois planetas mentais que a gente está falando aí. Na quinta-feira e em diante a gente vai ter, de certa forma, a Vênus tendo um protagonismo. E essa semana nós temos os nodos extremamente ativos. Mais uma vez a gente vai ter os nodos sendo tocados. Como vocês podem ver por aqui, a gente vai ter Júpiter conversando com os nodos, aqui no signo de Gêmeos, conversando em trígono com o nó do sul e em sexto com o nó do norte. Mas no início da semana a gente vai ter Mercúrio aqui em Leão, conversando em sexto com o nó do sul e em trígono com o nó do norte. Então a gente tem uma dobradinha desses dois mentais aqui. Que dobradinha é essa? Júpiter conversando em trígono com o nó do sul e Mercúrio conversando em trígono com o nó do norte. E toda essa dança que a gente vai ter essa semana, é importante a gente perceber este arcano aqui. Vocês veem que o arcano que saiu aí pra gente foi o 8 de espadas. Esse arcano já saiu algumas vezes aqui pra gente, né? É o arcano da semana. E o que ele representa? Primeiro, ele representa o poder da nossa mente. E nós estamos vindo de uma oposição de Mercúrio e Plutão. Os dois se olharam de frente. Então aqui é importante a gente entender que essa semana talvez a gente tenha que mergulhar fundo nas nossas águas para que a gente entenda e compreenda que tipo de armadilha a nossa mente, tanto consciente quanto inconsciente, está tramando para a gente. Esse arcano que ele fala é que muitas vezes a gente se prende a ideias e a crenças e a limitações e a verdades que nos são apresentadas na vida. Lá no iniciozinho da nossa história, eu já falei isso várias vezes aqui no canal também, quando a gente volta para o nosso passado, é importante a gente lembrar que a gente foi educado por alguém, nós temos uma cultura, tivemos professores, escolas, amigos, pessoas na sociedade que foram ensinando, mostrando, sendo exemplo para a gente. E quando a gente é muito criança, porque a gente está falando da energia tanto de Câncer quanto de Leão, os dois arquétipos de Câncer e Leão são arquétipos que falam da nossa primeira infância e da infância em si. Então é importante a gente tentar entender quais são os processos que ocorrem quando a gente é bebê, quando a gente é criança. Como o Mercúrio está no meio, que rege Gêmeos, quando a gente está começando os nossos estudos, começando a ter amiguinhos, a perceber o outro, com a Vênus também importante aí, então a gente começa a se relacionar ali na primeira infância e muitas informações são trazidas para o nosso mundo. E a gente vai guardando, armazenando essas informações, esses exemplos, esses ídolos que a gente vai criando ao longo do caminho. Só que muitas dessas questões, muitas vezes, não nos pertencem.
são verdades que pertencem a outras pessoas. É aquela historinha de que lá na sua mente foi colocado uma ideia, e essa ideia que não era sua, ela começou a ser cultivada por você porque você acreditava que aquela ideia era sua. É como se alguém plantasse uma ideia na nossa cabeça e a gente simplesmente cultivasse essa ideia como se ela fosse nossa. E essa semana é uma semana para a gente observar, para ver quais ideias são de vocês e quais ideias são de outras pessoas. Ou seja, qual ideia é minha, o que eu realmente acredito, gosto, admiro, sonho, quais são os meus sonhos? São meus sonhos mesmo? Ou são sonhos que colocaram aqui? E um outro ponto que é importante ser feito essa semana é voltar no tempo e lembrar de quando você era uma criança. Quando a gente é criança, essa fase da infância, ela é muito importante porque ela mostra uma energia muito genuína, muito desmascarada, sem máscaras. E é ali que a gente começa a perceber o que nos atrai, o que a gente gosta de fazer. Então, por exemplo, se você gostava de desenhar e você nunca mais desenhou na sua vida, é uma oportunidade que você tem de buscar nessa criança que desenhava o porquê que ela gostava de desenhar. Eu, por exemplo, desde criança eu brincava de escolinha. Eu brincava dentro do meu quarto, o banheiro era a direção da escola e eu dava aula para um monte de aluno imaginário. Na parede era o meu quadro. Ou seja, se eu voltasse, eu rebobinar no tempo e analisar essa criança que brincava de escolinha, observando a minha linha do tempo, o que eu vejo? Eu vejo uma Débora que sempre deu aula. Eu dei aula de inglês durante muito tempo, logo depois eu comecei a ensinar astrologia, ou seja, eu sempre tive essa conexão com a minha criança, porque eu sempre fui de alguma forma professora. E até mesmo nas amizades, com as pessoas que eu conheço, eu trago muito esse perfil daquele que instrui, daquele que educa, daquele que explica, daquele que desenha algo que eu estou vendo, algo que eu estou observando. Ou seja, lá na minha infância, eu já tinha esse retrato da minha criança interior. Só que muitas vezes, quando a gente olha para a nossa criança interior, vamos supor, você brincava de casinha, gostava de brincar de casinha. Mas como que você brincava de casinha? Você brincava de fazer comidinha? Ou você era aquele tipo de criança que tinha uma bolsinha do lado e queria ir lá fazer compras, que colocava papelzinho dentro da bolsa como se fosse cheque, lá de tempos atrás? Então são esses pequenos detalhes. De repente você brincava de casinha, mas você tinha mais uma aptidão para brincar de cozinhadinha, ou de repente de administrar, prover para a família. Era a pessoa que trabalhava, que saía, que tinha um dinheiro, a carteira, dinheiro no bolso, cheque. É assim que a gente faz, a gente vai analisando essa criança. A gente vai observando essa criança, para que a gente entenda o que essa criança gostava de fazer. Porque é na infância que a gente dá um jeito de brincar com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente gosta, aquilo que fazia você perder o seu tempo, noção de tempo, quando você brincava. Uma criança, por exemplo, que amava brincar na piscina, na água, também pode ser que ali tenha alguma informação. Como que você brincava nessa água? Quais eram as brincadeiras que se tinha? Sei lá, de repente uma criança que gostava de mergulhar e catar pedrinha no fundo da piscina. Se você gostava realmente dessa brincadeira, se aquilo te entretia, quem sabe você não é uma pessoa que pode se realizar buscando fósseis, mergulhando na terra para encontrar algum tipo de fóssil, ou então, de repente, sendo um mergulhador, um pescador, trabalhando na marinha, seja como for. Ou seja, é buscar aquilo que a sua criança gostava de fazer. Porque essa criança é você. Só que com a convivência, com o crescimento dessa criança, muitas pessoas vão interferindo na nossa caminhada, mostrando pra gente, tem que ser aqui, é assim que se pensa, é assim que se faz, esse é o melhor caminho para se ganhar dinheiro. Daqui a pouquinho a gente começa a desviar completamente o nosso caminho daquele sonho, daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos faz bem, dos nossos dons, dos nossos talentos. E aí a gente vira uma máquina do sistema, porque precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. Geralmente as pessoas são empregadas, que trabalham para alguém que teve um grande sonho, que construiu uma grande empresa, e a gente vai recebendo o nosso salarinho ali. Só que todos nós temos dons, todos nós temos habilidades, todos nós temos valores. E essa semana ela está dizendo, bom, que redes são essas, que pessoas, que ideias, que crenças são essas, que desvios foram esses que te levaram para
esse caminho que está tão longe, tão distante da sua criança feliz. Se houve alguma coisa que deixou essa criança infeliz, vai lá para trás, busca qual informação foi dada para essa criança que deixou ela infeliz. Aí você vai cortando essas redes que estão aí no seu inconsciente ou no seu consciente e vai usando essas espadas para cortar essas teias dessa aranha, aonde você está preso ou presa. Entende? Para que você consiga se aproximar cada vez mais da sua essência. Ou seja, trabalhar as suas emoções, é entender o seu mundo interior. E entender, aí a gente vem para cá. Entender o quê? Primeiro, o nó do sul. Que crenças são essas que estão nos prendendo a essas teias para que a gente se encaixe a algum tipo de sistema, algum tipo de sociedade, algum tipo de relação? Como que a gente está se moldando para caber? Aí esse aspecto aqui, em trígono, um aspecto super aberto, super fluido, ele está dando para a gente a oportunidade de entender, de buscar o porquê que a gente criou esse universo, essas teias ao nosso redor. Aqui. E aí a gente tem Mercúrio conversando com o nó do norte. Mercúrio em Leão e o nó do norte no signo de Áries. Então aqui, olha, vocês veem que são os relacionamentos, as ideias, os ensinos, os aprendizados que a gente teve na vida, as nossas conexões, nossos relacionamentos, tudo isso está aqui. Mas aí vem Mercúrio e conversa com o nó do norte. Na mesma semana que Júpiter vai conversar com o nó do sul, em aspecto exato. Então aqui o que a gente tem? A gente tem a oportunidade de trazer para a nossa consciência quais ações, quais atitudes a gente precisa ter para ir na direção que fala para a nossa essência leão. Então é a gente conseguir identificar aquilo que está nos desviando da nossa verdade. É a gente conseguir identificar aquilo que realmente fala para a nossa essência. Aquilo que é de verdade para a gente. Então, nós estamos com esse jogo essa semana, com essa dança dos planetas, que podem nos ajudar demais nessas descobertas, nessa libertação, para a gente se livrar das teias de ideias que não nos pertencem. Só que essa semana a gente vai ter que mergulhar mais fundo ainda, porque a gente vai ter a Vênus fazendo oposição exata a Plutão. A Vênus vai entrar no signo de Leão, então a gente já tem Mercúrio, a gente vai ter a Vênus entrando no signo de Leão, e com a Vênus no signo de Leão essa semana é mais uma vez perceber que depende de você ajustar as coisas, harmonizar as coisas, equilibrar as coisas para aquilo que você quer. Então a gente está com Mercúrio no signo de Leão e Vênus. Mercúrio é a nossa mente consciente, que consegue assimilar bem as informações, que pode ser que tenha um alcance para alcançar certas informações. E a gente ainda vai ter Mercúrio conversando com Júpiter também, em sextil. E aí a gente tem a Vênus fazendo essa oposição a Plutão. Lembrando que existe um ciclo da Vênus em relação a Plutão. E aqui é um momento muito decisivo, porque é o ápice. A Vênus fez conjunção com Plutão e a gente começou um processo de desenvolvimento das mudanças e transformações que a gente queria fazer. Mudanças direcionadas a relacionamentos, alianças, parcerias, transformações também dentro do campo das leis, da justiça, assim como dos valores, a gente se dá valor, a gente compreender o que a gente quer, chutar para longe tudo aquilo que nos oprime, que nos faz mal, ou seja, nós começamos esse trabalho e agora nós vamos colher esse fruto. O fruto de um trabalho de tudo aquilo que a gente quis transformar em relação a esses valores, esses assuntos que são para nós tão importantes. E a Vênus entrando no signo de Leão, isso aqui é muito bacana, porque é aí que a gente vai poder entender realmente o que a gente quer como resultado. Não são os resultados dos outros, são os resultados que a gente quer para a gente. Então pode ser que a gente tenha um incômodo, porque talvez se você colher frutos desse trabalho de Vênus e Plutão que não ressoam com a sua verdadeira pessoa, com o seu verdadeiro ser, pode ser que a gente se frustre. Mas também é uma semana que a gente precisa ajustar essas questões. Vamos ajustar esses pontos. Vamos tentar equilibrar essas energias. Mas isso aqui também indica esse arcano, porque aqui é uma oportunidade que a gente tem de se desatar de relações tóxicas. Isso aqui também representa essa oportunidade para a gente desatar esses nós, dessas relações. E a gente está falando de Vênus, que é o dispositor do nó do sul, onde Júpiter está fazendo um trígono exato essa semana, aonde a Vênus vai fazer uma oposição a Plutão. Ou seja, mais uma vez, as oportunidades estão aí para que a gente consiga tomar alguma atitude, tomar alguma decisão, nó do norte,
com Marte aí se aproximando cada vez mais de Urano, tomar decisões de questões que a gente precisa cortar realmente da nossa vida, de mudanças que a gente precisa fazer, para que a gente colha sempre bons frutos. Mas também essa semana está dando uma oportunidade para a gente ver de uma forma muito ampla o que está dificultando, o que está prejudicando os nossos projetos, os nossos planos, os nossos negócios, as nossas relações, que situações que a gente está criando ao nosso redor que estão trazendo para a gente problemas. E essa é uma semana que a gente pode começar a resolver esses problemas, se assim a gente quiser. E como que a gente resolve? Primeiro, a gente precisa entender de onde vem, de onde está partindo, quem são as pessoas, quais são as situações que a gente se conectou, que a gente se enlaçou e que estão trazendo esses resultados para a gente. Mas aí não é projetar a culpa nos outros, até porque o Sol vai conversar em um aspecto exato também em trígono com Saturno, essa semana que está aqui, olha para vocês. Na quinta-feira, no dia 11, Sol e Saturno vão fazer um trígono exato, não é projetar a culpa em ninguém. É a gente conseguir entender quais mudanças precisam ocorrer na forma que a gente vem administrando as nossas vidas, com quem a gente vem se relacionando, com quem a gente vem criando laços, com quem a gente está compartilhando, quem que são as nossas parcerias, quais são as conexões que a gente está fazendo na nossa vida, que retorno que a gente está tendo, que resposta que a gente está tendo, como que as pessoas estão vendo os seus projetos, como que elas estão valorizando os seus projetos. Elas estão validando ou não as suas ideias, seus sonhos? É uma semana para a gente perceber o que é que acontece ao nosso redor e o que nos desvia daqui, olha, da nossa essência, da nossa verdadeira vontade, da nossa centelha divina, daquela centelha que é única, que é própria, que traz um brilho que é só seu, próprio, que ninguém mais tem. Você tem algo de especial dentro de você. E essa semana é uma semana que vale a pena a gente olhar e buscar esse brilho próprio, esse brilho único, não para se sobressair, não para ser melhor que ninguém, mas para que você seja a sua melhor versão, para que você se conecte com a sua verdade. Então essa semana está muito bacana para isso. E aí no fim da semana, no sábado, é quando a gente vai ter a fase crescente da lunação de Câncer. A gente vai chegar aqui na fase crescente e esse é o mapa. Eu já trouxe para vocês aí o mapa dessa lua crescente, que vai acontecer no signo de Libra, que aciona quem? O dispositor da fase crescente vai ser a própria Vênus. E olha onde que a Vênus vai estar. Conversando com quem? Imagina. É uma conversa quase exata de Vênus e Plutão. E Plutão representa finalizações e recomeços, morte e renascimento. Só que a gente está falando de uma fase crescente, da lunação de Câncer. Então, o que representa essa fase crescente aqui para a gente? Ela representa justamente essa oportunidade da gente olhar para aquilo que a gente precisa soltar. Porque tudo aquilo que se repete na nossa vida, ciclos que se repetem na nossa vida, é porque a gente não aprendeu a lição que aquele ciclo queria nos ensinar. E essa semana ela está muito ligada a questões de lição, sabe? Ela está pedindo para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente entenda de uma vez por todas o que é que eu faço na minha vida para que eu atraia para ela situações que são cíclicas, que não me levam a lugar nenhum, que não me apresentam nada de novo, que eu não evoluo, que eu não cresço, que eu não progrido. Aí esse Marte aqui, se aproximando de Urano, e Urano tá lá, olha, cada vez mais juntinho com a estrela Algol, e a gente vai ter a conjunção de Marte e Urano em cima da estrela fixa, conhecida por vocês como a estrela Algol, que não é fácil, gente, não é uma conjunção fácil que a gente vai ter aí, né? Então, a partir dessa conjunção exata, vai começar aí um processo de muitas mudanças, só que a gente está falando de Marte, e a gente está falando de uma energia taurina, é romper pela raiz. Algumas coisas vão ser rompidas pelas raízes nas nossas vidas. Só que é uma oportunidade incrível, porque Marte vai iniciar um novo ciclo de 2 anos em relação a Urano. Então é um início aí também, mas é um início marciano. Só que isso tudo para a semana que vem, mas é um início de ação, de decisões, de transformações e mudanças que a gente precisa fazer. Só que isso vai acontecer no dia dessa conjunção? Não. Isso vai vir ao longo do tempo em que Marte vai caminhando aí pelo zodíaco
e vai formando seus ângulos com Urano, e também os planetas que vão tocando esse grau 26. Mesmo quando Urano sair daí, esse grau 26 vai ficar marcado, assim como a grande conjunção de 2020 ficou marcada ali em Capricórnio. Sempre que os planetas tocam aqui, essa feridinha, essa marca que ficou, algo acontece, algo dispara. Então, a gente está chegando em um momento, principalmente esse mês, o mês de julho, ele está muito delicado nesse sentido em que algumas rupturas extremamente vinculadas a Vênus, que são, mais uma vez, os nossos relacionamentos, os nossos valores, as nossas parcerias, nossas alianças e tudo aquilo que engloba os nossos direitos. Está relacionado a equilíbrio, harmonia, beleza. Tudo isso está englobado nos assuntos de Vênus. Também está relacionado a dinheiro. E vocês veem, né, que Marte, que vai tocar aqui Urano, na semana que vem, ele é o dispositor do Nó do Norte. E a Vênus, que é o dispositor dessa conjunção, vai ser o dispositor dessa conjunção, também é o dispositor do Nó do Sul. Gente, a gente está em um momento em que os nodos eles estão extremamente importantes para esse chamado que a humanidade está tendo, para resolver os assuntos das suas relações, de como você se coloca em sociedade, se você se exclui, se você se anula, por que você se anula, quais são as máscaras sociais que você vem usando, essas máscaras estão valendo a pena, com Plutão lá em Aquário. Será que para você receber algo, ser validado de uma forma X, é o bastante? Está sendo bom para você? Está valendo a pena você se mascarar, você se moldar para poder ser aceito ali e para poder ter um valor de mercado, ter um valor em um grupo, pertencer a uma instituição, a uma comunidade? A humanidade está sendo extremamente chamada a rever essas máscaras sociais, a perceber os seus reais valores. E isso também está pelo Nó do Norte. O Nó do Norte ele está apontando para onde? Para Áries. A humanidade está precisando se achar, se encontrar. Eu acho que eu estou falando sobre esse tema há um ano já, né? Os nodos ficam aí no eixo Áries e Libra por mais ou menos 1 ano e meio, então tá aí, eu estou falando já há 1 ano a respeito da importância desses nodos para a humanidade nesse momento. Então todos nós estamos tendo que olhar para aquilo que a gente realmente se identifica, para aquilo que realmente ressoa com as nossas reais vontades. A energia ariana é aquilo que te traz vitalidade, aquilo que traz para você ânimo, força, energia, gás para a vida. É aquilo que te anima todo dia, que você acorda e todo dia olha para ela e fala, bom, quero viver, quero fazer isso, eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo, é isso que eu quero conquistar, é para ali que eu quero ir, e a gente age nessa direção. Só que aqui a gente precisa encontrar aquilo que a gente se identifica e não aquilo que os outros dizem que a gente precisa se identificar. Se os nodos estivessem opostos aqui, o nó do norte no signo de Libra, aí seria outra conversa. Aí o outro seria o grande espelho. Mas agora a gente está precisando olhar para dentro, para nós mesmos, para aquilo que nos dá ânimo, energia, gás, motivação para a vida. É aquilo que te faz feliz, é aquilo que te deixa vibrante, cheio de energia, é aquilo que te anima para a vida. E vocês veem o tanto que os nodos estão sendo importantes até quando a gente tiver a conjunção de Urano e Marte, porque eles estão no signo de Touro, em que a Vênus rege tanto o signo de Touro quanto o signo de Libra. E Marte, ele é o dispositor do Nó do Norte, porque ele rege o signo de Áries, aonde o Nó do Norte está. E a gente está em uma semana que antecede essa conjunção exata, em que os nodos estão extremamente ativos, por Mercúrio, Nó do Norte, e por Júpiter, Nó do Sul. Então, é realmente a gente perceber que teias são essas, quem são essas redes tóxicas que estão ao nosso redor. Com quem que você se conectou? Essa pessoa aqui que você se conectou, esse grupo aqui que você se conectou, isso retorna para você de uma forma saudável, equilibrada, harmônica? Te traz bem-estar, paz de espírito? Não? Opa, vamos lá, Vênus e Plutão fazendo oposição. Corta as relações, é hora de cortar as relações tóxicas que nos prendem a essas teias, entende? Então essa é a energia para essa semana. E aí, com a fase crescente da Lua, da lunação de
Câncer, a gente vai ter o quê? A energia de Libra, junto com o nó do Sul, falando pra gente. É importante agir na direção da soltura dessas teias, dessas redes. Então, os ciclos que estão se repetindo, o que a gente precisa fazer? Aquilo que a gente está insistindo em colocar aqui e aquilo escoa, não dá resultado, é importante a gente ver. Se os ciclos estão se repetindo, é porque tem algo ali que eu ainda não aprendi, que eu não entendi. Eu preciso trazer para minha consciência para poder ter algum tipo de atitude, para tomar decisões certeiras, para cortar seja o que for, para que eu possa progredir, evoluir, mesmo que a gente tenha que cortar pela raiz. E é fácil cortar as coisas pela raiz? Não é. Não é fácil, mas o chamado está sendo esse. E vocês veem que a gente vai ter aí, olha, uma quadratura em T ocorrendo entre Lua, Sol, obviamente, né, que é a fase crescente, e o Sol com Quirón e Lua e Quirón fazendo oposição. E vocês veem que Quirón estará aí, olha, a 23 graus do signo de Áries. A Lua é 22 e o Sol é 22. Ou seja, menos de 1 grau de orbe entre esse aspecto de quadratura em T. E isso com uma Vênus e Plutão também fazendo oposição. Só que a gente vai estar com esse Júpiter conversando lindamente aí com o nó do Sul. Então a gente está recebendo uma ajuda bacana para que a gente compreenda e veja um quadro maior e finalmente comece a cortar essas teias aqui que nos aprisionam. E esse arcano aqui, ele diz, não adianta você esperar os outros tomarem atitude para te libertar. A libertação aqui é sua. Só você consegue cortar essas teias. Ninguém consegue entrar no seu mundo das águas, dos sentimentos, das emoções, ninguém consegue entrar ali e tomar atitudes por você. Como exemplo que eu sempre dou aqui também no canal. Se você está apertado para fazer xixi, não adianta você pedir para alguém fazer por você, porque você vai continuar apertado. Você vai ter que ir ao banheiro para se aliviar. Não adianta alguém fazer xixi por você, entende? Então é isso. Essa semana tem muita responsabilidade vindo para cima da gente, porque o aspecto de Sol e Saturno estão dizendo para a gente, você precisa entender que não é responsabilidade dos outros, nó do Sul, mas responsabilidade sua, nó do Norte em Áries, Marte. Você precisa agir para mudar as coisas que precisam mudar, para mudar os resultados que você vem tendo. Então aqui, a fase crescente é a hora de agir, é hora de começar a colocar a mão na massa, mas relacionada a quê? A Libra, aonde está o nó do Sul. E essa lua vai ser regida pela Vênus, que está em Leão. Só que está em Leão conversando com Plutão. É mais um chamado para dentro. Responsabilidade sua própria. O que realmente ressoa com a sua verdadeira vontade, com a sua luz própria. Então é algo que a gente vai precisar olhar. Tá bom? Então vocês veem que tanto Vênus e Mercúrio estão extremamente ativos essa semana, antes dessa lua crescente. Assim como Júpiter também vai estar bastante ativo. A gente já inicia a semana aí com um sextil da Vênus com Urano. Essa segunda-feira aqui, ela tá bem poderosa, pra gente já começar mexendo os pauzinhos. Porque Mercúrio e Júpiter vão fazer um sextil, e nesse mesmo dia a gente vai ter Mercúrio conversando em sextil com o nó do Sul em trígono com o nó do Norte. Se no início dessa semana você não aproveitar as oportunidades que o céu está te dando para começar a entender os processos que precisam passar por mudanças, aí é aquilo, você pode perder o bonde. Fique atento ao que está vindo para você, tá? Então é isso, como eu falei no início do vídeo, eu vou fazer essa primeira parte com vocês e na segunda-feira eu vou enviar o vídeo falando dos dias aí separadamente, tá bom? E aí eu já vou começar direto aqui, nos dias da semana com vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Céu da Semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho quando você se inscrever, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Um beijo grande para todos. Lembrando que eu estou deixando vídeos de referência para vocês aí ao lado, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá!
Tchau, tchau.